Salmo 131, versão Almeida Revista e atualizada. Escute com fé a palavra de Deus. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Até aqui a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de te cultuar, de estar na tua casa no dia do Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque nós já cantamos louvores ao Senhor, nós já oramos, nós já entregamos os nossos dízimos e ofertas, e agora, ó Deus, nós, o teu povo, estamos sedentos por escutar a tua voz, sermos alimentados daquilo que sacia os nossos anseios espirituais. Fala conosco, ó Deus, apesar de nós, nos usa para, de fato, replicarmos essa palavra logo depois com poder e graça. Em nome de Jesus, amém. Na primeira metade do século passado, um autor irlandês muito conhecido, chamado C.S. Lewis, publicou uma série de livros que até hoje são extremamente conhecidos e por conta das publicações de uma editora chamada Thomas Nelson, nos últimos 5 anos, eles têm sido muito difundidos. O livro talvez mais famoso, ou o escrito mais famoso de Lewis, são as famosas Crônicas de Nárnia. São 7 crônicas, algumas delas, inclusive, viraram até filme. Então eu te recomendo, se você já assistiu esse filme, leia o livro, porque é muito mais rico. Se nem o filme você assistiu, assista o filme e logo depois leia também os livros, porque vão agregar muito na sua caminhada cristã, como o livro Peregrino de Jambanha e vários outros livros, literatura cristã, que é muito saudável para a gente. Só que C.S. Lewis não publicou apenas as Crônicas de Nárnia. Ele publicou uma série de outros livros, Os 4 Amores, A Abolição do Homem, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Mas talvez, logo após as Crônicas de Nárnia, a obra mais famosa de Lewis é Cristianismo Puro e Simples. Meu amado irmão, você não pode morrer sem ler esse livro. Especialmente um capítulo que é intitulado O Grande Pecado. Nesse capítulo, que é intitulado O Grande Pecado, Lewis vai falar para a gente sobre a realidade e os horrores do orgulho. O mesmo Lewis, em outros escritos, vai falar para a gente que o orgulho é o pecado que o diabo ensinou ao homem. Afinal, o diabo e a terça parte dos anjos, eles decaíram porque Satanás queria sentar no trono de Deus. Mas não só o diabo foi orgulhoso. Quando nós olhamos para o relato do pecado original, quando nós olhamos para o relato de Gênesis capítulo 3, nós vemos Eva e consequentemente também Adão, que estava junto a Eva durante toda aquela narrativa, eles queriam ser igual a Deus. E por quererem ser iguais a Deus, eles comeram do fruto, pecaram, e até hoje eu e você sofremos. Mas obviamente não só Lewis escreveu sobre orgulho. O rei Davi, o grande Davi, também escreveu sobre orgulho. Lá no livro de 1 Reis, lá de 1 Crônicas, a gente vê algumas passagens, mas aqui no Salmo 131, nós temos um extrato que vai nos ensinar de forma muito objetiva, de forma muito pontual, mas de igual modo também profunda, sobre o problema do orgulho. Quando a gente olha para as passagens bíblicas, culto clássico, a gente pode se deter a alguns detalhes. Toda vez que você ler a Escritura, você lê uma porção do Evangelho, tente se atentar para quem foi o autor daquela passagem e também qual o contexto daquela passagem. São 2 dicas que vão te ajudar imensamente a compreender o texto bíblico. E quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que ele é de autoria do rei Davi. O grande Davi. Ele tinha até música para ele.
que matava muito mais e derrotava muito mais do que Saul. Ele que era homem de guerra, ele que era músico habilidoso, ele que reinou com a bênção de Deus. Davi, Davi ele tinha tanta coisa para se orgulhar, mas assim como nós vemos outros personagens, Davi pega tudo aquilo que a olhos humanos era digno de orgulho, esse meu currículo aqui, Saul não fez o que eu vou fazer, Saul não conseguiu a prosperidade que eu consegui, Saul não tinha um exército do tamanho do meu exército, Saul não teve esse alcance geográfico que eu estou tendo no meu reino. Mas Davi coloca tudo isso aos pés da cruz, Davi coloca tudo isso nas mãos do nosso Deus. Afinal, um grande motivo que ele poderia chegar e esbanjar por aí, é que ele sentou no trono, e ele é antecedente do Rei das Nações. Afinal, Jesus Cristo foi conhecido também como descendente de Davi. Mas esse Davi que matou Golias e fez tantas outras coisas, ele passou por alguns momentos bem complicados na sua história. Nós não sabemos estritamente qual é o contexto imediato do Salmo 131, mas nós temos duas possibilidades que se encaixam como uma luva nos versos. A primeira possibilidade é aquele período que Deus já havia escolhido através do profeta Davi para sair detrás do rebanho de ovelhas e ir para a frente de um povo. Mas não foi imediato que isso aconteceu. Saul e os súditos de Saul começaram a acusar Davi de querer usurpar o trono. Para nós que conhecemos o texto, é muito fácil, porque a gente conhece o começo, o meio e o final da história. Mas para os contemporâneos, a cada dia bastava o seu próprio mal. Eles não tinham todas as informações que nós temos. E o rei Davi, ele sofreu pela perseguição de Saul, ele sofreu pela perseguição que tentaram matar Davi. Talvez esse era um contexto bem propício para escrever o Salmo 131. Mas outro contexto que se encaixa também como uma luva é quando o rei Davi de fato assume o reinado de toda a Israel. Só que ele ainda lutava contra a oposição. E talvez o Salmo 131 foi a forma que Davi encontrou, obviamente inspirado pelo Espírito de Deus, para declarar a todos os povos, todas as tribos, que ele não estava ali porque ele se colocou ali. Não era soberbo o seu coração, mas foi Deus que o pôs ali. E muitos poderiam acusar Davi de ser alguém orgulhoso, ambicioso, egoísta. Afinal, rapaz, esse Davi foi o que deu rasteiro em Saul. Talvez essa seja a fake news que tenha rolado lá nos reinos vizinhos. Mas quando nós olhamos para o Salmo 131, nós vemos que de fato o orgulho é um mal que precisa ser arrancado pela raiz. Mas como eu e você podemos arrancar esse mal pela raiz? Como eu e você podemos tirar esta erva daninha do nosso coração, que quanto mais a gente tira, mais ela nasce, mais ela brota. A gente não precisou plantar, quem plantou foi Adão e Eva. Mas a gente lida com essa erva daninha há tantos anos, e vai precisar aprender a lidar, porque ela sempre brotará no solo pecaminoso do nosso coração. E nós temos aqui 3 dicas, 3 formas de arrancar esta erva daninha, de mortificar o orgulho e, de fato, arrancar este mal pela raiz. A primeira dica que o texto nos dá é confrontar o nosso coração. Eu e você precisamos confrontar constantemente, policiar, fazer uma autoanálise das nossas motivações, dos nossos pressupostos, daquilo que nos impulsiona a fazer o que fazemos, pensar o que pensamos, falar o que falamos. Quando nós olhamos para o verso 1 registra: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, Davi aqui já relaciona
orgulho com coração. O nosso coração é orgulhoso. É o grande pecado, como Lewis fala. Alguns falam que o orgulho é como a mãe, é como a genitora de todos os nossos pecados. Nós somos orgulhosos, nós somos presunçosos. E Davi, ele fala, não ando à procura. A expressão aqui, andar, é como a gente poderia também traduzir por viver. Eu não vivo procurando coisas grandiosas demais para mim. E logo depois, na parte C do verso 1, nós vemos, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quando nós vamos olhar para outro salmo, também de autoria de Davi, o Salmo 139, esse salmo maravilhoso que a gente precisaria ler com mais frequência. Esse salmo fala para a gente que Deus está conosco em todos os momentos, que Deus sonda o nosso coração, que Deus nos conhece desde antes mesmo de nós existirmos. E depois de Davi descrever tanta coisa bela sobre Deus, sabe o que Davi fala? Logo depois de falar sobre a criação, sobre a soberania, sobre os decretos de Deus. Tal ciência é maravilhosa demais para mim. E aqui a gente vê a mesma expressão sendo usada. Coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, por vezes, nós exercemos o nosso orgulho, assim como Satanás o fez, assim como Eva e Adão fizeram, é querendo sentar no lugar que é devido somente a Deus, é querendo assumir o controle da história, é querendo assumir as rédeas da nossa vida. E eu e você precisamos entender que o Senhor da história, o soberano do universo, aquele que controla a minha, a sua vida, não somos nós, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da salvação, é o Deus de decretos, é o Deus da providência. Então eu e você precisamos sempre fazer uma confrontação, analisar o nosso coração, para saber se de fato aquilo que fazemos é para a glória de Deus, é para o bem do povo de Deus, ou para a nossa própria glória. É muito interessante quando a gente exerce a caridade. Pronto, vamos usar o exemplo da caridade. A caridade faz parte da responsabilidade social, que faz parte das boas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo na cruz. Nós somos salvos para as boas obras. E no meio desse guarda-chuva das boas obras, nós temos responsabilidade social e caridade. É apenas um aspecto desse guarda-chuva maior. E a gente vai e entrega uma cesta básica, a gente vai e ajuda uma família que precisa, e a primeira coisa que fazemos é pegar o nosso telefone, tirar uma selfie, postar no status do WhatsApp, nos stories do Instagram. Oh, quão bons somos! Olha como estamos ajudando aquele que precisa. E o grande crivo, meus amigos, para sondar as motivações do nosso coração, independente do que fazemos, se o que fazemos é literalmente estar tocando aqui um instrumento para louvar a Deus, levar a congregação a louvar a Deus, ou se a gente, quando vai fazer algo a mais para o nosso chefe, a gente faz para o nosso chefe, ou faz porque Efésios diz que tudo que nós devemos fazer é para o Senhor e não para o nosso patrão terreno. Porque se você faz para conseguir a aprovação do seu chefe, a recompensa você recebe aqui. Mas se você faz porque você vai além do seu chefe, além do seu gerente, além do seu supervisor, você faz para a glória de Deus, você faz para a edificação daquele povo, e você faz porque você faz além do que é pedido, aí, meu irmão, o galardão é certo. Quando o fogo passar nas suas obras, você receberá, obrigado, presbítero Ronaldo, você receberá os galardões para devolver aos pés do nosso Senhor. Mas se você faz para sua autopromoção, para sua autoimagem ficar estampada por aí, é como aquele que ora alto com palavras bonitas. A recompensa você receberá aqui mesmo. Então, a primeira estratégia que eu e você devemos ter para arrancar o orgulho do nosso coração é confrontar
o nosso coração, é fazer uma autoanálise, é policiar as nossas motivações. Porque fazemos o que fazemos, porque pensamos o que pensamos e porque falamos o que falamos. Sempre analise as motivações, porque eu e você vemos o exterior, mas Deus, o nosso Pai, vê o íntimo do nosso coração, vê o nosso interior e sabe por que oramos, porque realizamos as boas obras e porque nos portamos da forma que nos portamos. Então Davi aqui nega ser motivado pelo orgulho, nega ser motivado pela arrogância ou pela ambição. Ele não se preocupa em o que é que o povo vai pensar. Ele se preocupa com o que Deus pensa a respeito dele. E essa deve ser a nossa oração. Ó Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma motivação errada. E quer que eu exemplifique isso para você? Barnabé, filho da consolação ou do trovão, lá em Atos, ele repartiu o que tinha e entregou aos pés dos apóstolos. E isso foi registrado na Escritura. E até hoje Deus é glorificado através do que ele fez. Mas no capítulo seguinte, nós vemos um casal fazendo a mesma coisa. Que casal é este? Ananias e Safira. Pegou o que tinha. Alguém mandou ele vender aquele terreno? Ninguém. Ele vende o terreno, inventa uma mentira, diz que pegou o dinheiro, ninguém pediu para ele vender. Depois de vender, ninguém pediu para ele entregar o terreno aos apóstolos, o dinheiro ali, à igreja primitiva. E ele faz aquilo. Barnabé, Ananias e Safira fizeram a mesma coisa? Externamente, fizeram a mesma coisa. Mas qual era a motivação deles? Barnabé glorificou a Deus e edificou a igreja. Ananias e Safira foram fulminados, mortos. Então, nós podemos fazer coisas semelhantes, mas há grande diferença. O grande crivo não está no que fazemos, mas a motivação por detrás daquilo que realizamos. Queridos irmãos, eu e vocês precisamos sondar o nosso coração e fazer a oração do rei Davi. Sonda, ó Deus, o meu coração. Vê se há em mim, ó Pai amado, alguma motivação egoísta, ambiciosa. Vê se há em mim, Pai, se isso é uma manifestação do orgulho, do grande pecado, como o Lío chama. E como a Escritura fala, o orgulho precede a ruína. Mas a segunda estratégia, depois de lançar a enxada e tirar aquela erva daninha, você precisa colocar alguma coisa ali no terreno para que aquela erva daninha não nasça mais. A segunda coisa, a segunda dica, a segunda estratégia, à luz do verso 2, é o contentamento no Senhor. Um puritano chamado Jeremias, do século 17, certa feita escreveu: o contentamento é uma joia rara no cristianismo. E de fato é uma joia rara. Irmãos, viver contente é viver satisfeito com a situação que Deus nos colocou. O Salmo 23 nos ensina sobre contentamento. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu preciso eu terei. E consequentemente, de forma lógica, se Deus é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se pensa, a cadeira que eu penei para passar no seminário foi a cadeira de lógica, 7,5 a média final. Mas pense como a lógica nos ajuda. Porque a gente precisa olhar para a Escritura, gastar tempo meditando e refletindo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, porque Deus é o meu pastor. Aqui não é um incentivo para você não querer melhorar de vida, fazer um curso superior, ou se aperfeiçoar na sua área. Não, não, não. Mas você precisa viver contente, mesmo sem o curso superior, mesmo sem a promoção, mesmo sem um salário melhor, mesmo sem a melhor casa, mesmo sem o melhor carro, mesmo. Deixa eu exemplificar uma situação. Eu estava conversando com 2 namorados, eu e Maiara, essa semana passada ou retrasada. E ele, a gente quer casar, e de fato, tem que casar ligeiro. Só que
Às vezes até no namoro, a gente perde as bênçãos de Deus e aproveitar aquele momento que deve ser breve. A gente vive tão insatisfeito com não estar casado, que a gente vive descontente. E quando vivemos descontentes, desagradamos a Deus. Outro exemplo, a gente que lida com um jovem universitário. Rapaz, essa faculdade não presta, o pessoal vive de greve, o professor falta, e é muito trabalho, e reclama. E de fato, muita reclamação é justa. Só que os ônus, os problemas da vida, não devem ser o motivo para que a gente viva descontente. Senhor, muito obrigado porque eu ainda estudo na faculdade. Muito obrigado porque eu ainda posso ir para a faculdade. Muito obrigado porque aqui ainda tem professor. No interior da minha família tinha uma escola que ia fechar quando eu era mais novo, porque não tinha gente qualificada para dar aula. Então, meus irmãos, todas as fases da vida são dignas de contentamento. Sabe por quê? Porque Deus está conosco em todas elas. Deus se fez presente na vida de José só quando José virou o segundo homem do Egito. Deus se fez presente na vida de José só quando José virou o mordomo da casa de Potifar. Em todos os momentos nós vemos o Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor é com você, meu querido, em todos os momentos da história. O Senhor era com Davi quando ele estava lá pastoreando ovelhas. O Senhor foi com Davi quando ele foi perseguido. O Senhor foi com Davi quando Absalão perseguiu ele. O Senhor foi com Davi quando Saul perseguiu ele. O Senhor foi com Davi quando ele assumiu o trono. Cabe a Davi e cabe a cada um de nós hoje ser contente em toda e qualquer circunstância. Quando só tiver o pão com a margarina, mas também quando tiver o pão com o queijo do reino. Quando tiver o queijo do reino, me chame, viu? Então, queridos, contentamento em toda e qualquer circunstância. Por vezes, Deus não vira a chave da nossa história. Essa expressão é muito usada pelos coaches, coitado deles, porque acham que a solução está dentro de nós mesmos, a solução vem do alto. Mas a chave, ela não muda quando nós olhamos para nós. A chave muda quando olhamos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Mas a terceira dica, porque afinal já passaram 2 minutos, o horário da escola bíblica dominical, além de confrontar, qual é a primeira dica para matar o orgulho? Confrontar o nosso. Qual é a segunda dica? Contentamento, poderia ser no coração também, mas no Senhor. O professor de homilética que não me escute. E a terceira é confiança no Senhor. O Salmo 131 apresenta a mesma expressão com um acréscimo do que o Salmo 130. Perceba, o Salmo 130 nos incentiva a confiar no Senhor, a esperar no Senhor. Verso 7, vamos ler o verso 7 do Salmo 130. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. Veja o verso 3 do Salmo 130. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Queridos, confiança não é algo pontual, é ponto linear. Precisa ser constante na nossa vida. Precisamos confiar no Senhor em todos os momentos da nossa história. Mesmo quando o cenário for horrível, mesmo quando as circunstâncias forem adversas, mesmo quando o deserto estiver na nossa frente. Por vezes nós pecamos, transgredimos a lei de Deus, erramos o alvo, porque nós não queremos dar tempo ao tempo e nós confiamos na nossa força. Abraão recebeu uma promessa de Deus, não recebeu? Que ele teria um filho com a sua esposa. Abraão confiou naquele momento, confiou, ele recebeu, foi chamado aí do pai da fé depois, mas durante todo o processo entre a promessa e a realização, Abraão confiou, ele fraquejou,
E todos nós temos promessas de Deus. Reverendo, eu não sei qual é a promessa de Deus para mim. Abra a Bíblia, meu irmão. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para a nossa história. O problema da gente é que a gente não lê a Bíblia. E Deus prometeu que cuidaria da minha casa. Deus prometeu que eu ia ter pão na minha mesa. Mas eu sou tão orgulhoso que entre a promessa e a realização, eu acabo fazendo o quê? Transgredindo, errando, como Abraão fez. E, eita, eu fui demitido, não vou ter mais sustento. Deus prometeu que ia cuidar da minha vida e da sua vida, meu irmão. Prometeu. Mas eu fiquei desempregado. Abraão podia falar, eu já estou velho, a minha esposa não está na flor da idade, eu estou desempregado também, não tem como. Sem trabalhar, como é que eu vou ter sustento? Aí a gente começa a dar o nosso jeitinho. Rapaz, estou naquele aviso prévio, né? Será que eu consigo pegar alguma coisa aqui da empresa? Será que eu consigo desviar alguma coisa? Rapaz, eu acho que eu vou fazer... Não, vou fazer melhor. Não vou mexer com a empresa, não. Eu não vou dizimar esse mês. Aí você rouba a Deus. Você rouba o Deus da provisão. E Deus vai entender. Aí, entre a promessa e a realização, o que é que acontece? Nós não confiamos em Deus. Por vezes, o cenário que está ruim piora. E Deus piora o cenário para provar a minha e a sua fé. E cabe a nós, ao passar pela provação, ter bom ânimo, porque produz perseverança e, consequentemente, também esperança. Irmãos, confiar em Deus é um exercício. É muito mais do que eu confio em Deus, eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja. É muito bom cantar firme nas promessas de Deus aqui na igreja. Ruim é viver firme nas promessas quando o cenário é difícil. E o orgulho, ele derruba a confiança. Mas cabe a nós vivermos confrontando o nosso coração, tendo contentamento no coração e confiança também, que Deus nunca falhou. Nem dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele sempre está conosco, cuidando da minha história e da sua história, da minha trajetória e da sua trajetória. Arranque a erva daninha do seu coração chamada orgulho. Não dê só a enxadada de policiar o coração, não. Trate o solo, o terreno pecaminoso, que é propício para que ele brote com contentamento no presente e confiança no futuro. Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de te servir. Muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de estar na tua casa, no dia do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou o nosso coração, apesar de nós. Nos ajuda, ó Deus, a mortificar e nos despojarmos de todo o orgulho, para que nós sejamos apresentados a Ti como noiva, pura, sem mácula e perfeita. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, aquele que não se orgulhou. Amém. Amém.